esse deveria ser mais um dia comum na sua vida. Talvez mais um dia normal e completamente sem graça. Tudo sobre o seu controle. Mas, infelizmente, não foi bem assim. A humanidade finalmente entrou em colapso, por um motivo desconhecido. Quando olha na internet, apenas encontra estranhos relatos sobre pessoas ficando agressivas e o principal sintoma é um sangramento nasal intenso. Ok, talvez você já tenha visto filmes ou jogado vários jogos de zumbis para saber que a melhor coisa a se fazer é evitar entrar em contato com os contaminados. Isso vai impedir que você se torne uma dessas coisas. Mas o que fazer quando essa contaminação acontece de uma forma meio que aleatória? Bem, talvez sair procurar ajuda seja a melhor opção nesse caso. E como você já jogou vários jogos sobre zumbis, sabe se virar e sabe o que evitar. Mas também seria uma pena se cada uma dessas criaturas funcionasse de uma forma diferente. Alguns com uma super força, outros com uma super velocidade, outros podendo mudar sua aparência, uma super audição e assim vai indo. Viver nesse mundo é realmente terrível. E sem muitas chances de sobreviver. Mas pior que essas criaturas é conviver com uma pessoa, você. Ter que suportar a si próprio é bem pior do que tudo isso. E por isso, hoje vamos falar um pouco sobre Sweet Home. Ok, Sweet Home é uma webtoon sul-coreana incrível que foi escrita por Kim Can-bi e ilustrada por Won Yeon-chan. Ela tem um total de 140 capítulos e foi publicada no site Navy Webtoon de 2017 até 2020. E não demorou muito para essa história cair na graça do público do exterior. E com isso surgiu a parceria com a Netflix, que no mesmo ano do encerramento da história, era lançada uma série com o mesmo nome, que é tão boa quanto o material original e que já foi confirmada para mais 2 temporadas, que eu sinceramente não faço a menor ideia se tem material suficiente para tudo isso, mas aceita. Ok, mas antes de seguir, vamos para um pequeno alerta que esse vídeo pode ter temas sensíveis. E o segundo aviso é para quem vai falar: mas eu só vi a série. Eu vou receber algum spoiler da webtoon? A resposta é não. Essa é uma adaptação muito fiel ao material original. Claro, alguns elementos foram alterados para melhor funcionamento na tela. Um bom exemplo é o lado otaku de 2 personagens. Eles simplesmente foram super contidos e foi completamente eliminado o plot da Maria in the Sky, o anime estranho que os 2 personagens eram completamente obcecados. Mas isso não é ruim. Na verdade, a série aprofunda bem mais alguns personagens para ter mais subtramas acontecendo, ao mesmo tempo que tem o enredo principal. Mas a única coisa ruim de verdade da série é que quando você menos espera, quando você estiver de boa, curtindo uma cena, eles vão aparecer. E é terrível. Imagine Dragons. Eu fiquei um pouco, uau, ele só tem essa música a série inteira. Um pouco assustador, mas depois muda. Mas ok, agora vamos falar sobre Sweet Home. Um moleque com umas ideias tortas se muda para um prédio e ele acredita que tudo vai continuar sendo igual e uma grande merda. Porém, as pessoas estão apresentando sintomas estranhos. O principal é um sangramento nasal, mas ninguém se importa o suficiente para buscar ajuda. Então, não demora muito para essa doença evoluir e as pessoas contaminadas acabarem virando criaturas raivosas. Então, um grupo de sobreviventes precisa se juntar para assim superar as suas diferenças e amadurecer a força em um mundo hostil e tomado por criaturas insanas e sedentas por sangue. Então, essa é uma série de zumbis? Tá tudo certo, porque eu sou formada em todas as adaptações de Resident Evil. Eu sei o que fazer. Até sei o momento certo para dançar Dua Lipa. Qualquer ameaça zumbi, eu sei como lidar. Só preciso evitar algumas coisas, como lugares cheios, ser mordida e a parte mais importante,
evitar aqueles zumbis que sofrem uma grande anomalia genética e acabam virando o grande de um gostoso. Perigoso, mas o grande de um gostoso. Mas, infelizmente, Sweet Home não segue algumas regras que estamos acostumados. Aqui, não importa se você teve contato com o infectado ou não. Qualquer pessoa pode acabar contaminada. Não importa se você escolheu se manter isolado ou se você teve seu braço mastigado por uma dessas coisas. A contaminação parece funcionar de uma forma meio aleatória no começo. E o principal sintoma é o sangramento nasal, que pode ser facilmente escondido. E com isso, fica claro que nenhum personagem tem controle do seu destino. Você pode acabar contaminado, ou a pessoa que está do seu lado pode estar escondendo que está contaminada. E quando você menos esperar, ela vai virar um monstro e te matar. Assim, se o seu nariz começar a sangrar, só há uma coisa a fazer: aceitar o final. Ou não, tá, eu menti. Você tem sim uma escolha aqui. Achou mesmo que o universo ia ser tão injusto? Claro que não. Ele é super legal aqui. Você pode escolher se vai se tornar um zumbi ou se vai continuar como um humano. A escolha é sua. Não estamos falando de um vírus. E por isso, você tem total controle da situação. Não é um universo tão cruel assim. Você só tem que fazer uma escolha. E é bem simples, não é mesmo? Virar uma criatura agressiva ou continuar sendo um humano. E eu sei, não faz muito sentido, né? Tipo, ninguém quer ser um zumbi. As pessoas geralmente querem o papel do herói ou daquele sobrevivente diferentão e super legal que todo mundo fala, nossa, ele é tão eu. Só que bem mais que isso. Os seres humanos têm medo da morte, porque têm medo do desconhecido. Todos os dias tentamos achar motivos para nossa vida fazer sentido. Uma rotina, atividades diferentes, um romance. Todo mundo tem um motivo para viver. Então, se é uma questão de escolha e a maior parte dos humanos não querem isso, como a humanidade está em colapso e mais da metade da população aceitou abandonar sua humanidade para simplesmente abraçar o desconhecido? A primeira resposta é bem simples. É porque é muito difícil se evitar. Sweet Home não é um apocalipse zumbi. Na verdade, ele foge muito de todas as regras que estamos acostumados nesse gênero. Geralmente, um filme de zumbi, a empatia é punida. Se você hesitar demais na hora de atirar na cabeça de um contaminado, pode acabar gerando consequências terríveis. O altruísmo vem do ato de pôr o fim na vida de outra pessoa. E claro, aceitando o fardo de ter tirado uma vida humana. Essa violência não será punida, porque você não fez uma crueldade. Esse tiro que você deu na cara do seu melhor amigo foi um gesto humano, não uma violência. Além de todas as metáforas que você pode imaginar para esse tema, como escravidão, capitalismo, guerra e assim vai indo. Claro, há referências a esse gênero, mas Sweet Home eu vejo mais como um grande "não aguento mais conviver comigo". A história acompanha o jovem Hyun-soo, um menino solitário que marcou a data para o seu suicídio. Ele perdeu tudo. Seus pais e sua irmã faleceram em um acidente de carro. Mas, de acordo com o próprio, ele perdeu sua família bem antes disso, assim como a sua vida. Ela deixou de fazer sentido bem antes do acidente. Ele era visto por todos como um estorvo. Para sua família, ele era apenas um grande peso morto. Então, ele apenas aceitou esse título e se fechou por completo para o mundo. Isso porque a sua própria família virou as costas para ele. Não o apoiaram no momento de maior fragilidade e apenas jogaram a culpa de tudo em cima dele. Se a sua própria família não liga, não existe motivo para os outros ligarem. Assim, não existe motivos para o Hyun-soo se importar com os outros. Por não ter muito dinheiro, ele se muda para um complexo de apartamentos chamado Green Home e passa os seus dias isolado em seu quarto, stalkeando a sua vizinha e jogando seus jogos online, apenas esperando a data para o seu suicídio. Hyun-soo, desde o começo, não se suporta. A sua companhia é insuportável. Ele tenta ao máximo se evitar. Em seus pensamentos fica claro como ele tem nojo de tudo que ele se tornou. Mas não existem motivos para ser outra pessoa. Ele então só suporta a sua própria companhia até o dia do seu suicídio. No começo da webtoon, nós vemos dois dele. Uma versão gananciosa e um completo peso morto. E a segunda versão
ela tá apenas observando tudo de longe, com muito nojo e desejando ser outra pessoa. Mas no final, eles são a mesma pessoa que não faz nenhum esforço para mudar. Pode não parecer, mas o Yansu criou um ambiente perfeito para ele. Ele tem total controle da sua vida nesse momento. Afinal, ele tá simplesmente isolado em um quarto pequeno e ele não sai de lá. Ele fica isolado o dia inteiro e ele sabe exatamente o dia da sua morte. Uma das maiores surpresas para o ser humano é quando você vai morrer e como você vai morrer. Ele sabe muito bem tudo. Ele sabe o que ele vai fazer todos os dias da sua vida e sabe quando vai ser seu final e como vai ser o seu final. Mas tudo sai do seu controle quando ele se torna um dos contaminados e se vê obrigado a sair daquele ambiente completamente controlado, que é o seu quarto, para enfrentar os corredores e a escadaria do prédio, não tendo muita noção do que pode acontecer e o que ele pode encontrar. Depois que o Yansu sai do quarto, ele deixa de ter essas duas personalidades. Afinal, ele não tá mais se comportando como um peso morto. Ele tá tentando fazer alguma coisa, que no primeiro momento é salvar duas crianças. Mas, infelizmente, ele tá contaminado. E esse parasita é tudo aquilo que ele quer evitar, mas também é tudo aquilo que ele mais quer ser. Sweet Home tem analogias bem fortes a transtornos mentais. E esse parasita, dependendo da pessoa, ele pode agir como uma depressão, uma ansiedade e assim vai indo. Ele sabe muito bem quem você é, ele sabe muito bem quem você já foi e ele sabe muito bem como te manipular para você abrir mão da sua vida. Cada palavra dessa criatura é uma forma de manipulação. Ela começa te jogando para baixo, questionando seus ganhos, questionando a sua aparência, sempre questionando sua existência. Ele se torna uma outra versão sua, aquela versão que você não quer que exista, aquela versão que reforça todos os seus comportamentos tóxicos e que não importa o quanto você fuja, ela sempre vai existir. Afinal, ela faz parte de você e tá apenas esperando o momento certo para dar um pequeno gatilho e você perceber que não faz o menor sentido continuar lutando. Mas, além de ser assombrado por essa sua versão tóxica, que você se esforça ao máximo para esconder, também tem a parte mais cruel dessa manipulação. Diferente de um zumbi, que é um corpo sem vida, aqui todos os monstros ainda têm vida. Todos ali ainda são aquelas pessoas que estão vivendo apenas uma grande ilusão. O parasita ele cria uma realidade perfeita para os contaminados, onde você nunca vai ter que confrontar seus defeitos. Tudo é exatamente como você deseja. Um universo que tudo faz sentido, porque você se tornou a sua melhor versão. Uma versão falsa que nunca mais vai ter que se confrontar, mas a sua melhor versão, porque todo mundo ao seu redor age exatamente como você quer. O grande tema dessa história é a luta contra os monstros para sobreviver. Mas não apenas os monstros que as pessoas encontram por aí, mas sim aqueles que existem dentro de você. Um ponto que vale muito reforçar é a votação, onde os sobreviventes precisam escolher entre expulsar a pessoa infectada ou não. Como já é esperado, a empatia nunca é recompensada em histórias de zumbis. Mas aqui uma coisa surpreendente acontece. Essa é uma votação anônima. E todo mundo sabe que quando as pessoas não estão expondo as suas ideias em voz alta, elas têm mais coragem de fazer o que não seria aceito socialmente. O líderzinho do grupo, que eu muito esqueci o nome dele porque na Webtoon não é muito usado os nomes, ele reforça que a votação é para o infectado ser mandado embora e que isso seria muito semelhante a um assassinato. Afinal, estão jogando um humano para fora, com diversos monstros vagando por aí. Mas quando é uma votação anônima, eu não me importo com o peso na minha consciência, e sim vou agir da forma que eu achar conveniente para me proteger, sendo completamente egoísta. Por isso, é surpreendente que a votação não tenha expulsado o Yansu. É uma surpresa tão grande que na hora eu simplesmente baixei um pai vendo um filme e falei, mó mentirada isso daí. Só que quando você pensa um pouco mais e eles chegam a comentar por cima, em uma série de zumbi, o mais certo a se fazer é jogar o contaminado fora. Mas se a contaminação acontece de uma forma aleatória,
O que me garante que eu não vou ser a próxima pessoa a ser jogada para fora? Então, praticamente todos estão sendo movidos pelo egoísmo. Menos a tia do cachorro. Ela é movida pela fofoca, por isso que eu amo ela. Tá, mas mesmo assim todo mundo ali tem seu próprio conflito. E tem a tia da fofoca, que é perfeita, como eu já disse. E é óbvio, essa é uma história de humanos lutando para sobreviver. E é claro que o tema secundário aqui vai ser: quem é o verdadeiro monstro? Nem todos os infectados são ruins. Mesmo alguns que passaram pela mutação, eles não são criaturas raivosas. Eles, na verdade, ainda têm muita noção da realidade e chegam a se comunicar com as pessoas. Enquanto que no grupo, há pessoas que parecem não querer entender ou conversar. Eles têm certeza que tudo tá contra eles e acabam agindo de forma assustadora e cruel sem nenhum motivo. Então, os monstros são apenas criaturas grotescas e bizarras. Ou, talvez, alguns dos piores monstros sejam os próprios sobreviventes. E vale ficar se questionando se você conseguiria evitar quem você é e acabar sucumbindo virando uma criatura grotesca, mas vivendo em um universo feliz que todo mundo faz tudo o que você quer, ou conseguiria sobreviver a você. Então, antes de terminar esse vídeo, um assunto meio que chato. Acho que nesse momento todo mundo já sabe o que aconteceu com Corey. E, infelizmente, não é a primeira vez que alguém aqui no YouTube é acusado falsamente. E isso pode não parecer, mas é muito sério. E a gente não pode normalizar que especulações absurdas sejam criadas em cima de criadores de conteúdo. Esse é o momento de dar apoio total ao Corey, mesmo se você não curte muito o conteúdo dele, ou se você não tem tanto contato. Mas, além disso, é importante seguir cobrando um posicionamento da HBO, que permitiu que algo tão irresponsável entrasse no seu catálogo. Não apenas está afetando a imagem de uma pessoa, como também está banalizando uma coisa muito séria. É de uma irresponsabilidade tão grande que chega a ser assustador tudo isso. Mas, infelizmente, é isso. Até!